Obrigado, reverendo Milton, colega de seminário, como ele disse. Estudamos todos os anos juntos, privilégio. E mantemos o contato e a amizade aí durante esse tempo aí. Já fazem bastante tempo, né? Não vou falar o tempo, uns 20 anos, senão vai entregar nossa idade, né? Mas faz bastante tempo sim, graças a Deus. Muito bem. Como o pastor disse, logo depois, na escola dominical, vamos falar um pouco do nosso projeto missionário, tanto na Nova Zelândia como no Nepal, tá? Então agora eu gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 12 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17. Eu estarei lendo e os irmãos estejam ouvindo atentamente a palavra do nosso Deus. Todos abriram? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 em diante. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da sua santa e poderosa palavra, pedimos, ó Pai, que agora o Senhor nos abençoe, ilumine-nos, ó Pai, para poder expor a sua palavra com fidelidade e que ela penetre, ó Pai, em nossos corações para poder compreender, entender e praticar a sua palavra. Senhor, dá-nos uma palavra de encorajamento. Ó, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, muito embora nós sejamos aqui todos cristãos, somos salvos, redimidos, regenerados, somos justificados e um dia seremos glorificados. Muito embora enquanto estamos aqui nessa terra, nós passamos por adversidades. Passamos por momentos difíceis na vida, quem de nós já não passou ou ainda vai passar, ou neste momento, talvez hoje, esteja passando por um problema de enfermidade, talvez na família, um problema na família, talvez em relacionamento, temos problemas financeiros, a igreja às vezes passa por problemas difíceis, momentos delicados para o conselho, para toda a igreja. Na verdade, todos nós passamos por tribulações, provações. O próprio Senhor Jesus disse que Ele passou por adversidades e nós também passaríamos por isso. A questão é como lidar com isso. Como nós, como cristãos, de maneira que agrade a Deus, segundo a palavra de Deus, podemos lidar com as adversidades da vida. No Antigo Testamento, os grandes heróis da Bíblia, eles passaram por momentos difíceis. Quando você lê Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, tem uma lista dos heróis da fé, e todos eles passaram por momentos difíceis na vida. Alguns foram mortos, cerrados ao meio, torturados, perseguidos, maltratados. Quando você vai ao Novo Testamento não é diferente, todos os apóstolos foram martirizados. Todos eles sofreram, passaram por dificuldades, provações, lutas, momentos cruéis, momentos difíceis, até a morte. O apóstolo Paulo, quando escreve aqui a sua carta, ele relata nessa segunda carta, ele diz que ele passou fome muitas vezes, frio muitas vezes, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi preso. Lá o apóstolo Paulo, quando chegava nas cidades,
Ele não procurava o hotel da cidade, ele já procurava saber onde era a cadeia, porque certamente ele dormiria ali. Então passou por muitas dificuldades, muitos problemas, muitos dissabores, mas o pior momento da vida do apóstolo Paulo não foi os problemas físicos, não foi momentos de adversidade, lutas físicas, mas foi problemas sentimentais, problema psicológico que ele passou. E o pior momento da vida do apóstolo Paulo, de todo o seu ministério, pelo menos 30 anos de ministério, o pior momento foi este aqui, registrado no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aqui ele estava passando por momentos difíceis na vida, momentos de angústia, momentos de sofrimento, momentos de depressão, de amargor, momentos de grandes dores. Ele estava passando neste momento. A igreja de Corinto é uma igreja que poderia magoar. Uma igreja pode machucar o seu pastor, e o caso da igreja de Corinto, ela fez isso. E o apóstolo Paulo ficou numa situação tão difícil que ele fez coisas que não deveria ter feito devido a esse momento difícil e delicado na sua vida. O texto aqui diz que quando ele chegou a Troade para pregar o evangelho, uma porta se abriu, mas ele não teve, contudo, tranquilidade no seu espírito. Ou seja, o apóstolo estava bem, a sua vida estava bem, o seu ministério estava bem, estava frutífero, mas ele não estava bem. A sua vida interna não estava bem, o seu coração não estava bem. E o trabalho estava progredindo. O texto diz, quando ele chegou a pregar em Troade, para pregar o evangelho, uma porta se me abriu no Senhor. Ou seja, quando ele chegou para plantar a igreja ali em Troade, nas suas viagens missionárias, e então ele chega nessa cidade, e ali o evangelho é aceito. Ali Deus abre a porta, Deus abre o coração das pessoas, e as pessoas começam a converter, e ali é plantada uma igreja, e ali o evangelho estava crescendo, o evangelho estava prosperando, mas o apóstolo não estava bem. Ele diz, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Por quê? Ele diz, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E aqui ele fez uma coisa que não foi tão gloriosa. O apóstolo Paulo fez coisas gloriosas. Ele foi o apóstolo dos apóstolos, ele foi o que mais trabalhou, ele foi o que mais escreveu, ele foi o missionário dos missionários, o maior de todos os tempos, ele foi o maior de todos os teólogos de todos os tempos, mas aqui ele fez algo que não foi tão glorioso. O texto diz que por causa que ele não encontrou o seu irmão Tito, ele despediu daquela igreja e partiu para a Macedônia. Ou seja, ele abandonou um trabalho que estava em progresso. Ele estava em Troade, o evangelho estava progredindo, mas ele não estava bem, por isso ele deixou aquele trabalho, deixou uma igreja em plantação e foi até Macedônia para encontrar Tito. Por quê? Qual é a motivação? Ele precisava encontrar Tito porque Tito tinha uma carta que ali poderia fazer toda a diferença para ele. A igreja de Corinto havia recebido os falsos mestres, e esses falsos mestres, quando eles querem acabar com a igreja, destruir a igreja, eles atacam primeiramente o seu líder. É assim que faz. Então eles começaram a atacar o apóstolo Paulo, começaram a acusá-lo falsamente de muitas questões. Começaram a dizer na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo foi pastor naquela igreja por um período, estava continuando as suas viagens missionárias, neste momento estava em Troade, indo para a Macedônia, e então a igreja, os falsos mestres entraram na igreja de Corinto e começaram a acusá-lo falsamente, que ele era mentiroso, que os seus milagres não eram verdadeiros, que as conversões, as igrejas que ele plantava, o seu trabalho missionário não era verdadeiro, que ele estava ali na igreja de Corinto por interesses financeiros, por interesses também das mulheres de Corinto. Ele não tinha o nível intelectual que os filósofos de Corinto tinham. Eles diziam que a sua pregação era fraca, a sua aparência era ruim. E começaram a acusar o apóstolo Paulo, e o pior é que a igreja acreditou. E isso magoou o coração do apóstolo Paulo, isso fez o seu coração sangrar a ponto de ele fazer aquilo que não deveria, não poderia ter sido feito. E o que estava em jogo ali era a sua reputação. A grande questão ali se ele era falso ou verdadeiro. A questão ali o que estava em jogo era a sua dignidade, era a sua honestidade, era a sua integridade que estava em jogo ali. Por isso ele escreve uma carta e manda para a igreja de Corinto para que eles escolham a quem eles deveriam seguir, se era o apóstolo Paulo ou se eram os falsos mestres.
Então ele escreve uma carta e o Tito, naquele tempo eles não tinham o WhatsApp, um telefone para você ligar, e então tinha que ter um mensageiro. O Tito então foi o mensageiro que levou essa carta em mãos para a igreja de Corinto, e lá a igreja de Corinto ia se reunir e dar a resposta. E eles escreveriam uma carta de resposta para o apóstolo Paulo. Enquanto essa carta não chegava, Paulo estava em tranquilidade, Paulo estava depressivo, Paulo estava angustiado, agoniado, triste, pesaroso. Essa carta nós não temos, os teólogos chamam de a carta severa, uma carta pesarosa, uma carta muito dura que o apóstolo Paulo deu. Ela não foi canonizada, não era essa a intenção, era uma carta específica, né? Vamos dizer que seria a carta número 0, é antes da primeira carta de Corinto. Então Paulo escreve uma carta muito direta, especificamente para esse problema. E então ele escreve uma carta muito dura para que eles tomem essa decisão, para que eles se arrependam. Né? E a quem escolher continuar nos caminhos de Deus ou continuar nos caminhos dos falsos mestres. E enquanto isso não acontecia, ele estava em momentos difíceis, situação difícil na vida do apóstolo Paulo. Mas graças a Deus, quando você lê o capítulo 7 aqui da segunda carta, você vê que Tito enfim chegou, eles se encontraram lá na Macedônia, enfim, Tito trouxe a resposta, graças a Deus, uma resposta positiva, uma resposta boa. Enfim, a igreja de Corinto se arrepende, e tira os falsos mestres e voltam ao verdadeiro evangelho. Mas enquanto isso, o apóstolo Paulo não estava bem. E como lidar com essa situação? Então você vê aqui no capítulo 14, parece que falta um outro versículo. Parece que tem um salto, parece que tem um espaço em branco aqui, na minha Bíblia pelo menos só tem um espaço entre o 13 e o 14, mas algo inusitado aconteceu, que algo diferente, estranho acontece aqui, que o apóstolo Paulo passa do pior momento da sua vida, um momento de angústia, para um momento de glória, um momento de gratidão, um momento de alegria. Ele passa do pior momento da sua vida, e aqui de repente, no versículo 14, ele diz: graças a Deus que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. No momento de tristeza, de repente ele traz uma explosão de alegria e agradece a Deus. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui trazendo a primeira lição para nós, meus irmãos, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de tristeza, nós devemos tirar o foco desse mundo, tirar o foco desses problemas e olhar para o Senhor. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que já nos deu a vitória. Ele diz: com Cristo nós somos mais que vencedores. O termo lá diz: somos super vencedores. Ou seja, nós devemos tirar o foco dessa terra, desses problemas, adversidades que nós temos no dia a dia, e olhar para o Senhor, e agradecer ao Senhor, e dizer: graças a Deus que o Senhor já deu a vitória para nós. O Senhor vence as nossas adversidades, o Senhor é capaz de vencer as nossas lutas, as nossas guerras, o Senhor é capaz de vencer por nós, e com Ele nós somos vencedores. É isso que deve trazer a alegria, e por isso o apóstolo Paulo passa desse momento tão difícil para um momento de alegria. Ele diz, agradecendo, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Mas o apóstolo Paulo aqui ele vai mais fundo. Quando ele diz aqui, graças a Deus nos conduz em triunfo, ele quer dizer algo aqui, nessa palavra triunfo. Essa palavra triunfo que ele escreve aqui, é um termo militar, é um termo bélico. E o apóstolo Paulo ele gostava muito de figuras de linguagem, assim como o Senhor Jesus gostava de falar em parábolas, o apóstolo Paulo gostava de falar em figuras de linguagem, algumas figuras para as pessoas entenderem, compreenderem aquilo que ele gostaria de entender, o ponto dele aqui. E então nós precisamos entender um pouquinho o que significa essa questão do triunfo. Muito bem, quando ele diz nos conduz em triunfo, essa palavra bélica é algo que acontecia muito raramente no Império Romano. Talvez uma vez na vida você poderia ver um evento como esse. Talvez o apóstolo Paulo nunca tenha visto um evento desse, ou talvez tenha visto no máximo, na sua vida. É algo que inusitado, que parava toda a cidade. A pessoa, para receber um triunfo, era um prêmio dado pelo próprio imperador César. E esse imperador ele dava para uma pessoa esse prêmio, e todas as cidades chegavam a Roma, na capital, e o Império Romano, todos eles iam para homenagear e fazer uma grande passeata para que essa pessoa recebesse esse triunfo. Era algo assim de tremendo valor e honra
e dignidade que raramente alguém poderia ter esse triunfo. E para ter esse triunfo tinha alguns critérios para receber isso. Não era muito fácil. Primeiramente, teria que ser um general do exército romano, não um outro soldado. Esse general deveria ganhar uma guerra internacional, não apenas uma guerra civil. Eles deveriam também ampliar o território. Nessa guerra, eles atacavam um outro país, e então o país agora era agregado ao Império Romano. O Império Romano se tornava maior do que já era. Eles deveriam trazer todos os despojos, e então o Império Romano ficaria mais rico do que já era. E ele então deveria acabar com essa guerra de vez por todas, que deveria definir o resultado da guerra e trazer paz ao Império Romano, a Pax Romana que eles achavam. Então, depois dessas vitórias, o general pessoalmente dava esse triunfo, esse prêmio para esse general. E esse prêmio era recebido em Roma, nas ruas de Roma. E então eles reservavam a rua principal de Roma e eles iam nessa parada. E nessa parada eles iam até encontrar o imperador César lá no Capitólio e lá receber em mãos o grande prêmio. Então eles organizavam uma grande passeata para isso, uma grande parada chamada Parada Triunfal. E isso, as pessoas vinham de todas as cidades vizinhas, chegavam em Roma, uma grande festa para todo o país. Então ela é uma passeada organizada mais ou menos assim. Primeiro iam o Senado. Os políticos sempre vão na frente, né? Não fazem muito, mas sempre estão ali na frente. Depois do Senado ia um touro branco, e lá no final ele seria sacrificado aos deuses romanos. Atrás deles iriam os músicos, cantando, dançando, tocando. Atrás iam as floristas, e eles forravam o chão das ruas de muitas flores. A multidão em volta jogava guirlandas, jogavam buquês de flores, e o chão então ficava forrado, ficava um tapete colorido de flores, e ali eles pisavam, os homenageados ali pisavam naquelas flores e exalava perfume. E atrás iam sacerdotes com incenso, e aquele incenso também trazia um bom perfume para todos ali em volta. Atrás iam os soldados carregando os despojos, com as riquezas, ouro, prata, tudo que eles haviam conquistado do país inimigo. E então, por fim, atrás iam os soldados derrotados. Iam os representantes dos soldados derrotados, ali seriam os últimos momentos da vida deles, porque quando terminava a passeata, lá quando encontrava com o imperador no Capitólio, lá sim, lá eles seriam todos executados, na frente da multidão e na frente do general e na frente de César. E então, por fim, vinha o general. O general, ele numa charrete, numa bina, junto com toda a sua família. E com cavalos brancos, todo muito ornamentado, muito rico, muito bonito. E então, por fim, por trás, iam os soldados vitoriosos. Os soldados romanos iam cantando com euforia, gritando triunfo, triunfo. Ou seja, era uma grande euforia, uma grande festa, uma grande celebração em toda a cidade. E o que o apóstolo Paulo queria dizer então com essa figura aqui? Ele queria dizer que esse general que venceu a guerra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso general e a família que ele traz somos nós, é a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo venceu a guerra por nós, Jesus venceu o mal, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte em nosso lugar, e Ele nos deu a vitória. E nós, a igreja, a sua família que está com Ele na Bíblia, nós estamos aqui na nossa vida, caminhando em marcha triunfal, até chegarmos na Jerusalém Celestial, onde nós receberemos a coroa da vida do nosso Senhor Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos tirar o foco dos problemas, das adversidades da vida. É verdade, nós temos tribulações, temos dificuldades, nós lamentamos, nós choramos, ficamos tristes, isso é humano. Isso faz parte de nós, até o próprio Senhor Jesus Cristo chorou. Mas nós devemos tirar o foco desses problemas e olhar para o Senhor, que Ele venceu por nós. Na verdade, nós temos batalhas, mas Ele venceu a guerra por nós. E por isso nós devemos alegrar e dizer graças a Deus que o Senhor venceu por nós. Nós temos dificuldades, temos lutas aqui na terra, mas o Senhor venceu a maior de todas as guerras por nós. Ele venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o mal, a morte por nós, o inferno. Isso nós devemos alegrar, graças a Deus, que Ele sempre nos conduz em triunfo. Portanto, meu irmão e minha irmã, nada deve roubar a sua alegria.
Só o pecado pode roubar a sua alegria, mas nada mais nesse mundo pode roubar essa alegria. Nós temos que ter sempre em mente, agradecer que Ele sempre nos conduz em triunfo. Eu e você estamos em marcha triunfal até a nova Jerusalém, aguardando o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além. Ele continua ainda nessa sua figura e ele diz aqui que nós somos o bom perfume de Cristo. E aqui é a sua segunda lição. Olha o que ele diz aqui, terminando o versículo 14. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do conhecimento é o conhecimento de Jesus, é o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, é a conversão, é a salvação, é a regeneração. É esse conhecimento do Senhor. Porque, diz no versículo 15, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? E aqui ele continua na sua figura de linguagem. Lembra que eu disse que as floristas iam com flores e o chão ficava forrado de flores, a multidão jogava guirlandas e jogavam buquês de flores, o chão ficava forrado, e os cavalos passavam por aquelas flores, a multidão, os soldados, todos ali, passavam por aquelas flores, e então exalavam um bom perfume. Então eles sentiam aquele bom perfume. O incenso também jogado, espalhado pelos sacerdotes, e aquilo trazia um bom perfume. Paulo está dizendo aqui que esse bom perfume é o perfume do conhecimento, né? A fragrância, em todo lugar manifesta a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do conhecimento aqui é o Evangelho. Esse bom perfume é o Evangelho de Cristo. Ou seja, quando o Evangelho é exalado, quando o Evangelho é espalhado em todo lugar, essa fragrância do conhecimento, então, é o Evangelho, é o conhecimento de Cristo. É a obra de Cristo, são as missões. Quando chegam e exalam o bom perfume, as pessoas conhecem ao Senhor e têm a conversão. Ou seja, o reino de Deus é implantado aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos tirar o foco dos problemas dessa vida e agradecer ao Senhor, agradecer que graças a Deus nós somos, eu e você, o bom perfume de Cristo. Que privilégio, irmãos, é ser o bom perfume de Cristo. Que privilégio é sermos missionários. Aqui ele está dizendo que quando você leva o conhecimento da palavra de Deus, ou seja, quando você evangeliza, você faz discípulos, você é missionário, você faz missões, envia missionário, nós somos o bom perfume de Cristo. Estamos exalando o bom perfume de Cristo, as pessoas vêm ao conhecimento de Deus. É um privilégio fazermos parte disso. Pedro disse que deu esse privilégio de pregar o evangelho, é um evangelho ímpar, para nós humanos, algo que ele não deu nem para anjos. Portanto, nós devemos agradecer, meu irmão e meu irmão, por esse privilégio, o privilégio de podermos fazer parte desse plano maravilhoso de salvar o mundo através do evangelho. Então, quando o Senhor deu a grande comissão para irmos e pregarmos o evangelho a toda a criatura, Ele está dizendo para nós irmos em toda a criatura, todos os lugares, a começar de Jerusalém, a nossa região aqui. Jerusalém é Vitória, vamos dizer assim. Samaria seria o restante do Brasil, povos que precisam ser alcançados, como indígenas, caboclos, ciganos, imigrantes. Confins da terra, quando a igreja manda missionários para Nova Zelândia, para o Nepal, para a África, para a Espanha, ou seja, para onde for. Ou seja, é a igreja exalando o bom perfume de Cristo. Então, quando nós vamos e pregamos, o texto lá, ir pregar o evangelho, significa quando você está indo, anunciando, você vai para a escola pregando o evangelho, você vai para o trabalho, você tiver a oportunidade de pregar o evangelho, você está em viagem, em férias, levando, testemunhando de Jesus Cristo. Ou seja, estamos exalando o bom perfume de Cristo. E quando a igreja está mandando missionários, enviando missionários, ela também está exalando o bom perfume de Cristo até os confins da terra. E que privilégio fazer parte desse plano maravilhoso. Talvez você pergunte, mas pastor, eu tenho falado do evangelho, eu tenho pregado para o meu vizinho há muitos anos, ele não tem convertido. Eu tenho orado por um parente meu por muito tempo e ele ainda não converteu. Mas o Senhor, quero dizer para você que aqui o Senhor está nos dizendo, o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que não importa se a pessoa crer ou não, nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. Todos os missionários, vocês e eu, vocês também são missionários, quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, ou enviamos os missionários.
Mas não importa se as pessoas creem ou não, Deus continua sendo glorioso, Deus continua sendo soberano, glorificado, mesmo com aqueles que não se salvam. O apóstolo Paulo está nessa figura de linguagem, e lembre daquele perfume que exalava, quando os cavalos, as pessoas passavam ali na rua coberta de flores, exalava um bom perfume. Então, aquilo tinha cheiro de vida para a vida, para os vitoriosos. Então, o Império, os romanos que estavam ali, os cidadãos romanos, o general e todos os soldados, todos aqueles que estavam ali, quando exalava aquele bom perfume, aquilo tinha cheiro de vida, porque aquilo significava que eles agora eram vitoriosos, eles venceram a guerra, eles venceram o inimigo, eles agora eram mais prósperos, e teriam vida. Então aquele cheiro de vida, aquele perfume tinha cheiro de vida para a vida. E o apóstolo Paulo está dizendo, quando as pessoas creem no Evangelho, é exalado esse bom perfume, e eles creem em Jesus, esse Evangelho, esse perfume tem cheiro de vida, vida eterna. Ou seja, quando a pessoa recebe o Evangelho e ela converte, ele tem um cheiro de vida eterna. Então aquele perfume, o Evangelho, tem cheiro de vida para a vida. Mas aqueles que não convertem, aquele mesmo perfume tinha cheiro de morte. Lembra que eu disse que por trás do general ficavam, aliás, na frente do general ficavam os soldados derrotados. E aqueles soldados derrotados, os soldados inimigos, eles exalavam o mesmo perfume. O mesmo perfume que os vitoriosos tinham cheiro de vida, para eles tinha cheiro de morte, porque logo no final daquela passeata, aquela parada, eles seriam executados. Então, o mesmo perfume tinha cheiro de vida para um, mas tinha cheiro de morte para outro. Então ele está dizendo que para alguns o Evangelho tem cheiro de vida e as pessoas convertem, têm a vida eterna, mas outros esse Evangelho é semeado, esse perfume é exalado, mas tem cheiro de morte, porque eles não creem no Evangelho e vão para o inferno. Mas o Senhor está dizendo aqui que mesmo assim Deus continua sendo glorificado. Deus continua sendo glorificado, o Evangelho é pregado e as pessoas, ou seja, convertem ou não, Deus continua sendo glorificado e nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. O nosso papel não é da conversão. Esse é um departamento lá de cima, do Espírito Santo, de converter as pessoas. O nosso papel, como cristãos, é pregar o Evangelho, é exalar o bom perfume de Cristo, é espalhar a semente até os confins da terra. E por isso nós somos o bom perfume de Cristo, quer seja para os que creem, quer seja para o não. Que privilégio espalhar o bom perfume, que privilégio mandar missionários para vários lugares. Tem lugares que são mais áridos, a Europa, a Oceania, lugares mais áridos do que o Evangelho cresce muito devagar. Os missionários passam por anos pregando o Evangelho e a terra é muito dura. Mas Deus continua sendo glorificado e nós continuamos sendo o bom perfume de Cristo. Quer tenha um resultado ou não, Deus continua sendo. A sua palavra jamais voltará vazia. Ele disse. Quem porém é suficiente para essas coisas? Ele termina dizendo isso. Quem pode compreender os decretos, os planos de Deus, esse plano maravilhoso de usar eu e você, pecadores, falhos, para espalhar o bom perfume de Cristo aos confins da terra e o Senhor ser glorificado? Quem é suficiente para essas coisas? Que privilégio, meu irmão, que alegria fazer parte desse exército, que privilégio fazer parte desse grande plano de Deus, de pregar o Evangelho a toda criatura e Deus ser glorificado. Mas o apóstolo Paulo não para por aqui, ele tem mais uma terceira e última lição para nós, no versículo 17. Ele diz que nós devemos, apesar das dificuldades, dizer graças a Deus, agradecer a Deus, porque pregamos a palavra fiel. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Como eu já disse, o apóstolo Paulo gostava muito de figuras de linguagem, ilustrações. Aqui tem uma outra, segunda ilustração. Aqui ele fala do mercadejante. Ele diz, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Quem era esse mercadejante? Na época do apóstolo Paulo, era um termo para aqueles mercadores, vendedores, comerciantes desonestos, que queriam locuplentar, que queriam ganhar indevidamente, eram desonestos.
Naquela época eles tinham feiras livres, como nós temos aqui, aqui em Vitória, temos no Brasil todo, feiras livres. Aquelas feiras que, ao ar livre, que as pessoas vendem de tudo. Vendem verduras, vendem frutas, vendem carnes. E naquele tempo eles faziam isso. Eles vendiam carnes, frutas, verduras. Vendiam muitas coisas. Animais vivos. Carnes também. Mas eles também vendiam vinho naquela época. Era uma bebida muito comum. Então, eles vendiam vinhos em frascos de barro e davam para a pessoa experimentar num copo o vinho. A pessoa ia comprar na feira e pedia um vinho, eu quero um vinho, e a pessoa dava para ele experimentar o tipo de vinho. A pessoa experimentava, se ele gostasse, ele comprava lá um jarro, um pote lá de vinho. Mas como era de barro, a pessoa não conseguia ver o conteúdo. Então existiam aqueles mercadores desonestos. Então tomavam vinho, o vinho era bom, gostoso, a pessoa gostava, falava, eu quero sim um vinho, me dá um garrafão desse. E a pessoa ia lá no fundo, só que quando ele ia buscar lá no fundo, ele colocava um pouco de água. E então o vinho ficava aguado e ele conseguia ganhar mais, era desonesto e lucrava. A pessoa chegava em casa e o vinho não estava tão bom assim, era um vinho mais aguado. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, ou seja, nós não estamos como tantas outras igrejas vendendo um evangelho aguado, um evangelho diluído. E isso era exatamente que faziam os falsos mestres na igreja de Corinto, em outras igrejas também no Novo Testamento, eles começaram a fazer. Eles pregavam o evangelho, os falsos mestres, misturado com filosofias da época. Então lá em Corinto eles começaram a misturar o evangelho com as filosofias de Atenas, filosofias de Corinto, as filosofias que existiam na Grécia, para ser mais paladar, para conseguir ter mais adeptos e mais pessoas seguirem eles. Eles misturavam o evangelho com o judaísmo. Existia algum judaísmo, alguns ex-judaizantes que estavam ali, ou na cidade existiam os judaizantes. Então com a doutrina também muito parecida, e trazia doutrinas do judaísmo para dentro da igreja. Então os falsos mestres conseguiam mais adeptos, eles tinham mais pessoas ali para eles, mas era um evangelho apenas, que era um evangelho diluído. Então o apóstolo Paulo falou, nós aqui não estamos como estes falsos mestres, ou outras igrejas, mercadejando a palavra de Deus, trazendo o evangelho aguado, o evangelho diluído, o evangelho misturado com heresias, para agradar as pessoas, mas pregamos a verdade com sinceridade, da parte do próprio Deus, com sinceridade, ele diz. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, ele diz que abriu mão dos seus conhecimentos de filosofia. O apóstolo Paulo conhecia essas filosofias, conhecia o judaísmo muito bem, ele foi estudou aos pés de Gamaliel, mas ele abriu mão de toda essa intelectualidade. Ele conhecia várias línguas, era um homem muito intelectual, muito conhecedor, erudito, mas ele optou em Corinto a pregar apenas Cristo e esse crucificado. Porque esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho, ele é puro e simples, é a palavra de Deus. Nós não precisamos misturar. Nossos tempos não estão muito diferentes do apóstolo Paulo. Nós vemos muitas igrejas aí cheias, mas com o evangelho diluído. Igrejas que têm o evangelho aguado misturado com teologia da prosperidade. E as igrejas enchem, e as pessoas vão atrás de prosperidade, de bênçãos, de curas, de milagres, e não tem o evangelho puro da palavra de Deus. Lá onde eu moro, misturaram o evangelho com o liberalismo, os tipos de teologia que as pessoas não creem na Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. E isso esvaziou igrejas. Hoje em Nova Zelândia nós temos centenas, milhares de igrejas fechadas, porque começaram a pregar um evangelho diluído. O evangelho misturado com outras heresias, com o liberalismo teológico e outros inventos. Mas graças a Deus, essa igreja aqui de Praia do Canto tem pregado o evangelho fiel. Graças a Deus, a igreja presbiteriana do Brasil tem pregado um evangelho fiel, um evangelho firme. Isso é motivo para nós agradecermos. Graças a Deus, estamos numa igreja sadia, uma igreja que tem falhas, que tem erros, mas uma igreja que prega a palavra fiel, que manda missionários aos confins da terra para pregar o evangelho fiel. E é isso que faz a diferença. Eu estive no Nepal e lá o pastor do Nepal pediu para nós. Lá é um país perseguido, eles não têm seminário, e
Então eles pediram para pregar, para ensinar teologia para eles, ajudar a plantar igreja, ensinar teologia, dar um curso de teologia para eles. Aí ele falou, mas por favor, ensina-nos a palavra fiel, teologia boa, teologia reformada, teologia bíblica para nós. E ele explicou por quê. Porque senão o evangelho vai ser diluído aqui no Nepal. O Nepal é um país de 33 milhões de deuses. E se você oferecer um deus a mais, eles vão aceitar com tranquilidade. E então o cristianismo não vai fazer diferença no meio da população, no meio do país. Se oferece Jesus para as pessoas, tudo bem, eu aceito. Eu já tenho 33 milhões de deuses, um a mais, um a menos, não tem problema, eu aceito Jesus sim. Mas ele diz que não. Nós queremos o evangelho fiel, né? Uma teologia reformada, para que o cristianismo faça diferença aqui nesse país tão idólatra. E é isso que os missionários fazem, é isso que a igreja faz, levar o evangelho fiel. E esse é motivo de alegria, motivo para nós agradecermos a Deus, graças a Deus, que o Senhor nos tem dado esse privilégio, essa responsabilidade de pregar a palavra fiel, e não misturada com outros tipos de teologias, conhecimentos e tantas outras coisas. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que nós devemos mudar o foco, olhar com olhos espirituais. Mesmo diante das dificuldades, dos sabores dessa vida, das tristezas dessa vida, nós olharmos sempre para cima e agradecer que graças a Deus Ele nos conduz em triunfo. Graças a Deus somos o bom perfume de Cristo e graças a Deus pregamos a palavra fiel. Nós devemos ter olhos espirituais. Certa vez, o profeta Eliseu, isso lá em 2 Reis, capítulo 6, ele tinha um moço que era ajudante dele, tipo um secretário, você deve ser seminarista, né? Que ajudava ali o profeta Eliseu. E então, o rei da Síria foi atacar o profeta Eliseu, porque ele conseguia, Deus revelava os segredos lá do palácio. E então ele juntou um exército para atacar. Então de manhã, quando o seminarista acorda, e ele olha pela janela e ele vê um exército da Síria, todo em volta da casa deles, da cidade onde eles estavam. Então ele fica desesperado, ele fica apavorado, e ele vai lá e chama Eliseu, fala, Eliseu, estamos perdidos, porque o exército nos cercou, estamos sós. E aí Eliseu falou assim, maior é o que está conosco do que o que está em nós do que o que estão com eles. E mesmo assim ele continuou apavorado, continuou ainda com medo. E então o profeta ora ao Senhor, dizendo assim, Senhor, dá-lhe a esse moço olhos espirituais, para que ele veja. E o Senhor atendeu a oração de Eliseu, e então quando o moço olhou novamente, ele viu o exército da Síria, mas por trás ele viu o exército do Senhor. Cavalos de fogo, os anjos do Senhor guardando o exército muito maior do Senhor, que estava protegendo eles. E então ele trouxe confiança. O que o Senhor requer de nós é que nós tenhamos olhos espirituais, essa é a nossa oração. Que tenhamos olhos espirituais, olharmos mesmo diante das adversidades que nós podemos ou vamos ter um dia na nossa vida, nós devemos sempre olhar para o Senhor, agradecer que Ele sempre nos dá a vitória. Graças a Deus, nós podemos evangelizar e ser testemunha e levar o evangelho a todo mundo. E privilégio e levar um evangelho fiel da palavra de Deus. Graças a Deus por esse privilégio. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe neste momento.